Nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais conceitos do JavaScript necessário para construir qualquer aplicação sozinho. E no final da série desses vídeos você vai ter essa aplicação aqui construída com HTML, CSS e muito JavaScript. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa aí o seu apoio curtindo esse vídeo e não deixa de se inscrever no canal também, porque toda semana a gente está trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo novo aqui para vocês. Galera, esse vídeo vai ser mais focado no JavaScript em si, então eu vou pular alguns conceitos de HTML e CSS. Se por acaso você ainda não está bom nesse assunto, sugiro que assista às aulas do canal que tem bastante conteúdo lá. Então, antes da gente construir a nossa aplicação de fato, a gente vai aprender um pouco mais sobre os conceitos e sobre os métodos utilizados aqui. Portanto, sem mais delongas, bora para o código. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, o meu VS Code, e aqui eu já vou criar aqui a minha pasta chamada scripts.js, e aqui dentro de scripts.js eu vou falar um pouquinho sobre variáveis, tá? E brevemente, não vou me alongar nisso, eu só quero dizer para vocês que existem três formas de a gente declarar variáveis. A gente pode utilizar ou o var, o let ou o const, sendo que o var ele caiu em desuso pela comunidade dev, então a gente utiliza muito o let e o const. Então, eu vou focar e falar brevemente sobre esses dois últimos, tá? Primeiramente, para começar o let, como é que é a semântica do let? A gente declara uma variável, por exemplo, nome aqui, utilizando essa semântica aqui, utilizando o let nome e aqui escrevemos, né, a informação que a gente quer que essa variável guarde, tudo bem? Imagina o seguinte, para simplificar, imagina que no guarda-roupa da sua casa, do seu quarto, você tenha gavetas e lá você guarda calçados, blusas, camisetas e por aí vai, tá bom? Em cada gaveta você guarda isso. Agora, imagina que no nosso código é a mesma coisa, as variáveis são gavetas, onde você guarda informações nela. Nesse caso aqui, na gaveta chamada nome, você está guardando a informação chamada Ivo. Agora, imagina aqui, ó, que na outra gaveta chamada sobrenome, você guarde a informação chamada, a título de exemplo, tudo bem, gente? Aqui, ó, Júnior, beleza? E aí, e assim por diante. Agora, veja bem, como que a gente imprime essas informações? Ó, eu quero mostrar para vocês um comando chamado console.log. Nesse console.log, você consegue imprimir as informações que vão estar aqui dentro, tá bom? Agora, ó, imagina aqui o meu nome. Eu quero imprimir o meu nome, então o que eu faço? Eu salvo aqui, salvei, e aqui eu vou no meu terminal. Para abrir o meu terminal, eu dei um Ctrl ponto e vírgula, e aqui eu vou executar somente um servidor aqui e eu vou rodar o meu script, tá? Então eu escrevo node scripts.js. Quando eu dou um enter, olha só, aparece aqui o meu nome, que é justamente esse aqui, ó, Ivo, tá bom? Agora imagina que eu quero sobrenome, eu vou lá, salvei, rodo novamente o servidor e ó, Júnior, tudo bem? Agora, uma outra informação sobre as nossas lets. A nossa let, ela pode ser sobrescrita, ou seja, ela é um valor mutável, tá bom? Imagina que no meu sobrenome aqui, na verdade, eu não queira mais que tenha a informação Júnior. Na verdade, eu quero a informação, vamos lá, Pereira, tá? Então eu vou escrever o seguinte, ó, sobrenome igual a uma nova informação que eu vou submeter ele, no caso, Pereira, tá certo? Quando eu dou um enter aqui e rodo o meu script novamente, olha só, console.log no meu sobrenome ficou Pereira, tá bom, gente? Então, essa é uma das principais vantagens aí do let. Agora, vamos continuar para não perder o pique, vamos falar sobre a nossa const. Imagina que eu tenho uma const aqui onde ela guarda a informação de profissão e no nosso caso somos desenvolvedores, tudo bem? Agora, olha só, quando eu vou lá, dou um console.log no meu profissão, olha só, desenvolvedores, beleza? Agora, presta bem atenção, eu vou tentar submeter um novo valor na minha profissão. Observe o que vai acontecer, profissão igual a, sei lá, motorista, tá bom? Motorista. Quando eu rodo o servidor, olha só, isso não é possível. O que está acontecendo? A gente não pode atribuir um novo valor para uma variável constante, tá bom? Então, essa é uma das principais diferenças entre let e const, ok?
Agora eu quero mostrar para vocês uma outra forma de estrutura de dados, tá bom? Aqui a gente falou sobre as variáveis, agora é o seguinte, ó, eu vou apagar essas informações aqui e vou deixar tudo comentadinho. Para comentar é Ctrl, ponto e vírgula, vou deixar tudo comentado para você poder utilizar como estudo mais tarde. E agora a gente vai falar sobre arrays, tá? Array e manipulação, como a gente trabalha com ele. Como é que é um array, Ivo Júnior? Um array, basicamente, a gente pode escrever dessa forma, tá bom? Ó, const, frutas, e aqui dentro, o que determina um array é uma abertura e fechamento desses conchetes aqui, tá bom? Ó, desses conchetes aqui, isso aqui e isso aqui. Aqui dentro desses conchetes pode ter várias informações, pode ter número, pode ter string, pode ter várias coisas. Aqui no caso eu coloquei strings, né, que são essas palavras aqui, que são delimitadas pelo fechamento e abertura de aspas, tá bom? Para o nosso exemplo eu vou deixar assim, tá? Agora, veja bem algo que eu quero mostrar para vocês. Se a gente dá um console.log aqui nas frutas, no nosso array, frutas, a gente observa que vai trazer todas as informações no nosso array bonitinho. Agora, olha só, é importante que a gente entenda que dentro de um array a gente sempre tem referências. As referências são as posições desse array. Por exemplo, como é que funciona no array? Ele começa do 0 e vai contagem crescente do 0 adiante, sendo que a posição da uva é a posição index 0. Então aqui é o 0, 1, 2, 3. Tanto é que se a gente quer referenciar somente um item dentro desse array, a gente faz a seguinte semântica: abre e fecha esses colchetes que está referenciando um array, e aqui dentro a gente coloca o índice que a gente quer printar em tela, tá bom? Então, ó, coloco aqui 0. Se eu faço isso, quem que eu vou mostrar em tela? Ó, uva, beleza? Só vou mostrar a uva. Por quê? Porque é o índice dele. Agora, se eu quero banana, então eu vou fazer o seguinte: 0, 1, 2, 3. E aí, se eu coloco 3 aqui, quando eu imprimo novamente, olha só, tem lá o banana, perfeito? Agora eu vou apagar tudo isso aqui, ó, Ctrl L, tá? E aí eu quero falar sobre métodos com vocês. Primeiramente, eu vou falar o primeiro método aqui, eu vou colocar até aqui entre barras, tá? Vou falar sobre o método slice. O método slice, o que ele vai fazer? Ele vai criar sub-arrays a partir do array inicial. Para isso, como é que fica essa semântica? Eu vou escrever frutas e aqui eu escrevo o slice, tá bom? Abre e fecho. Essa é a semântica dele, tá bom? Essa é a escrita dele. Aqui, por exemplo, imagina que eu queira um array que pegue somente manga e banana. Então, qual é o índice da manga? O índice da manga é 0, 1, 2. Então, se eu quero somente de manga para frente, eu vou colocar o 2, tá bom? Porque no slice, quando a gente passa somente um parâmetro, ou seja, somente uma informação dentro dessa abertura e fechamento de parênteses, então a gente está passando um índice aqui, tá bom? 2 aqui, então pega daqui para frente. Tanto é, ó, salvei aqui, e se agora eu dou um console log em tudo isso aqui, ó, console.log em tudo isso aqui, observe o que vai acontecer, ó. Olha só tem manga e banana, beleza? Agora, se eu passo um aqui, por exemplo, então vai ficar como? Ó, vai ficar morango adiante, beleza? Agora, imagina que a gente tem um cenário onde a gente queira, na verdade, não somente do morango para frente, a gente quer o morango e a manga, tudo bem? Como que a gente faz? O método slice, ele aceita 2 parâmetros, tá bom? Então, esse cara aqui, ele vai ser o início, o primeiro parâmetro é o início e o segundo parâmetro é o fim. Só que o segundo parâmetro, ele não é incluso, tudo bem? Como assim, Ivo Júnior? Vou te mostrar. Olha só, imagina então que a gente quer, né, o nosso morango e a nossa manga. O morango começa no índice 1 e a manga ela é o índice 2. Então, se eu colocar aqui, ó, o 2 e rodar o meu servidor, olha só ficou morango. Mas, Ivo Júnior, não tinha que estar incluso manga? Não tinha, porque lembra que eu falei que o final dele, ele não é incluído? Agora veja bem, se ao invés do 2 eu colocar o 3, que é o índice da manga, da banana, a banana ela não vai estar incluída e quem vai ser incluída vai ser o manga, beleza? Olha só, salvei aqui e quando eu rodo novamente aparece lá, tá bom? Morango e manga, perfeito? Então, ó, início e fim, início incluído e fim não incluído, tá bom? Essa aí é a semântica do nosso slice. Então, vou escrever o seguinte, que o nosso slice, ele vai criar novas sub-arrays, perfeito?
Vou deixar aqui então o nosso método comentado e agora eu vou partir para um outro método. Agora imagina que eu queira adicionar um novo item aqui no começo do meu array. Como é que eu faria? Ó, aqui ele está iniciando com uva, mas eu quero que ele inicie, sei lá, com melão. Então existe um método para a gente fazer isso e o método chama unshift, beleza? E aí, ó, olha só, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou escrever o frutas, que é o array onde eu estou mirando para adicionar, e aqui eu vou escrever o unshift, tá bom? Aqui dentro dos parênteses aqui, eu vou abrir aspas e vou escrever quem eu quero adicionar. No meu caso é o melão. E agora eu vou dar um console log no frutas para ver se de fato deu certo, tá bom? Frutas. Aí vou rodar aqui o meu servidor e olha só, o melão já veio parar aqui. Beleza? Antes começava com uva, agora está começando com melão. Show de bola, Ivo Júnior. Então isso aqui vai simplesmente adicionar. Vamos escrever, ó, na nossa colinha, adiciona um item no começo, tá? No começo do array. Perfeito. Agora, Ivo Júnior, a gente adicionou no começo. Será que dá para a gente adicionar no final também? Sim, dá para adicionar. E para isso, mais uma vez, existe um método para isso, tá? Um método chamado push. Olha só, vou escrever então frutas, que é o array onde eu estou mirando. Escrevo push, tá? E aqui eu vou colocar dentro do meu push quem eu quero adicionar. Imagina que seja limão, tá bom? Ó, vou executar novamente, olha só. Limão, antes terminava com banana, agora termina com limão, tá bom? Vamos lá, mais uma vez, preenchendo a nossa colinha. Adiciona um item no final. Ficou escrito errado, né? No final do array, beleza? É isso que faz o método push. Bom, Ivo Júnior, a gente já adicionou no final, a gente já adicionou no começo, mas será que dá para remover um item? Sim, dá para remover do final e do começo também. O nosso método shift a gente utiliza como? A gente utiliza justamente para remover um item que está no começo do nosso array, beleza? Mais uma vez, frutas é o array onde eu estou mirando e aqui eu vou escrever o meu shift. E aqui agora eu não preciso escrever quem eu quero remover, é simplesmente escrever aqui, ó, shift, fecha e abre e fecha parênteses, tá bom? Salvei aqui, ó, e vou executar novamente. Olha só, o shift antes começava com o quê? Com uva, agora está começando com morango, beleza? Vamos lá, vamos escrever porque vai entrar na nossa cabeça escrevendo. Então, ó, isso aqui ele vai remover um item do começo do array, beleza? Comentei aqui para ficar na sua colinha. Bom, se dá para remover do começo, então dá para remover do final, certo? Exatamente. Aqui, para remover do final, a gente utiliza um método chamado pop, tá? E aí, ó, quando a gente, como é que é novamente? O array onde eu estou mirando, frutas.pop, e aqui, olha só, vou salvar, ó, vou até limpar o meu console, vou rodar e olha só, antes finalizava com o quê? Com banana, agora está finalizando com manga, beleza? Então, ó, remove um item do final do array, beleza? Então é isso que o método pop faz. Agora, imagina que esse nosso array ele não tenha só uva, morango, banana, só essas 4 frutas. Imagina que dentro desse meu array de frutas tenha todas as frutas do mundo. Cara, vai ser um array gigantesco. Então, imagina que eu tenho uma situação onde eu queira verificar a existência de uma fruta dentro desse array. Cara, fica totalmente sem escala eu ficar procurando lendo um por um. Para isso existe um método onde eu vou procurar dentro desse array, tá bom? E o método chama includes, beleza? Como é que fica isso aí, Ivo Júnior? Muito simples, a gente vai escrever o seguinte, a gente escreve o nosso array, tá bom? E aqui a gente vai colocar includes. E dentro desse includes a gente vai colocar quem a gente está procurando, tá? Aqui, ó, vamos lá. Eu quero saber se dentro do meu array tem banana, tá? Aí o que vai acontecer? Toda essa minha informação, ela vai responder, ela vai vir como um boolean, true ou false, beleza? Para isso eu vou, então, criar uma constante e vou colocar como resultado, beleza? E aqui no meu console log, eu quero ver se isso aqui ficou como true ou false, ou seja, uma informação true verdadeira ou false falsa, beleza? Ó, quando eu faço isso e rodo o meu servidor, olha só, falou que
essa banana, ela está incluída nas frutas, beleza? E aí, por isso que mostrou o true aqui, de informação verdadeira. Agora, se ao invés de banana eu tivesse colocado limão aqui, ó, olha só, rodo novamente e apareceu o que? False. Ou seja, limão não está incluído em frutas, beleza? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte, que o meu includes, ele verifica a existência dentro do array. Ele verifica a existência do item, tá? Do item dentro do array. Vou deixar aqui comentadinho. Beleza, Ivo Júnior. Agora, olha só, gente. O nosso último método para a gente fechar aqui a manipulação de array é o método sort. Aqui, se você for ver, o que o método sort faz? Ele vai organizar em ordem alfabética, ele pode organizar de várias formas. No nosso caso, eu quero organizar em ordem alfabética. Se você for perceber, uva aqui está começando, né? Começa com uva, morango, manga, banana, ou seja, não tem uma ordem alfabética aí, tá bom? Agora, como que a gente pode fazer? O sort, ele simplesmente vai fazer o seguinte, ele vai organizar. Como que a gente escreve? Frutas, o array onde a gente está mirando, logo em seguida o nosso método, beleza? E aqui, para finalizar, eu coloco aqui os frutas, a nossa variável frutas. Salvando aqui, vou então executar o servidor novamente e olha só, ele já colocou em ordem alfabética. Então, banana, manga, morango e uva, beleza? Agora eu vou deixar isso aqui comentado e eu quero falar sobre uma outra forma aqui, ó, da gente trabalhar com variáveis. Eu quero mostrar aqui os nossos objetos, tá bom? Vou escrever aqui, ó, objetos. Ivo Júnior, como que é a semântica de um objeto, tá? A gente vai escrever assim, ó, const pessoa, e aqui dentro eu vou dar um igual, abrir e fechar esses bigodinhos, né, que são essas chaves, e eu vou colocar a estrutura de chave e valor, beleza? Ó, chave, nome, valor, aqui, ó, Adriana, beleza? Aí embaixo a chave, vou colocar aqui a altura 1.56 e um peso de 50 quilos, tudo bem? Então, vamos lá. Gente, como que eu faço para adicionar um valor a mais aqui, ó? Só para a gente ver se isso de fato tá funcionando. Se eu der um console log aqui e colocar pessoa, olha só, vou executar, já tá todas as informações. Bom, como que eu faço para adicionar um novo valor aqui? Eu poderia simplesmente vir aqui e adicionar aqui a idade dela é do que? De 28 anos. Se eu rodar aqui novamente, vai funcionar. Beleza, Ivo Júnior, tranquilo aqui. É muito fácil adicionar. Mas, cara, imagina que a gente tem essa informação em um determinado trecho do nosso código e seja um array gigantesco. Cara, não dá pra gente simplesmente ir lá na origem desse código e adicionar. Não, a gente tem que fazer um outro método. Uma outra forma da gente somente adicionar um valor dentro do nosso objeto é da seguinte forma, é utilizando o nosso spread operator. Ó, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui objeto 2, tá bom? A título de explicação. E aqui dentro eu vou usar o nosso spread operator, que é os nossos 3 pontinhos. Nesse spread operator, ele basicamente vai perpetuar os valores, vai conservar todos os valores do nosso objeto original, que no nosso caso aqui é pessoa, beleza? Aí eu vou colocar um vírgula e depois eu vou colocar a chave valor da informação que eu quero adicionar no meu primeiro objeto. Tudo bem? No nosso caso aqui, vamos lá, eu quero adicionar o que? Vai, a idade dela, tá? A idade dela, ó, vou até apagar aqui, a idade dela é de 29 anos agora. E vou colocar o objeto 2 aqui, ó. Vou colocar o objeto 2 aqui e aí, vamos lá, vamos executar. Olha só, a idade dela já foi adicionada aqui, beleza? Então, isso aqui é uma excelente forma da gente adicionar e também de atualizar. Imagina agora que a Adriana, ela engordou, tá bom? Agora, o peso dela, eu não quero que o peso dela seja de 50, eu quero que o peso dela seja de 55, porque ela ganhou 5 quilinhos a mais. Se eu executar novamente, olha só, atualizou, beleza? Então, essa semântica aqui, ela serve tanto para atualizar quanto para adicionar novas informações. E aqui, cara, eu posso colocar tudo que eu quiser, beleza? Eu posso colocar outras chaves, outros valores de chave e valor, eu posso até mesmo colocar outro objeto. Por exemplo, olha só, se eu chegar aqui e adicionar esse objeto aqui, ó, pessoa 2, tá bom? Aí vamos lá, aqui é Ivo,
eu tenho 1,80 m e eu peso 77 kg, beleza? Olha só o que vai acontecer. Vou vir aqui e vou então adicionar pessoa 2, tá certo? Só que eu vou colocar o spread operator também. Quando eu salvo, olha só o que vai acontecer. Executei e repara, parece que só apareceu essas informações aqui de segundo array. E isso por quê? Porque quando a chave é igual nos dois objetos, ele faz uma atualização. Ele sempre vai atualizar com os valores do segundo, tá bom? Agora, se por acaso aqui fosse nome 2, altura 2 e peso 2, olha só, vou executar novamente. E olha só, agora sim, apareceu tanto o nome da Adriana quanto o meu nome também, beleza? Agora então que a gente já falou um pouco sobre os objetos, eu quero falar uma outra coisa bem importante que são justamente o que? As nossas condicionais, tudo bem? Nas nossas condicionais existe uma semântica que a gente vai referenciar elas, tá? Que é o if do inglês se e o else do inglês se não, tudo bem? Então, se acontecer alguma coisa, pum, acontece. Se não, else, beleza? Para a gente entender, não existe nada melhor do que o exemplo prático, tá bom? Então eu vou colocar o seguinte, vamos criar um sistema onde esse programa vai avaliar se a idade do nosso usuário é maior ou menor que 18 anos. Se for maior que 18 anos, ele pode consumir bebida alcoólica. Caso contrário, ele não pode. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um const e idade. Essa idade aqui vai ser a idade que o nosso usuário vai colocar. Por enquanto, eu vou colocar aqui somente vazio, tá bom? Idade vazia. E aqui eu vou escrever, então, a nossa semântica do nosso if, da nossa condicional. Como é que se escreve, ô Ivo Júnior? Escreve o if, abre e fecha parênteses, ou seja, aí dentro a gente vai colocar a nossa condicional. A gente vai avaliar se a idade é maior do que 18 anos, beleza? E aí, o que vai acontecer? Fora da nossa condicional, vai ter o nosso efeito, a nossa causa, é o que ele vai executar. O que ele vai executar fica dentro desse bigodinho, tá bom? Dessas chaves. Então, olha só, se o nosso usuário tiver uma idade maior que 18 anos, então eu vou mostrar em tela console.log que ele é o quê? O usuário é maior de idade. Tudo bem? Agora, olha só, presta bem atenção. Se ele não for maior de idade, ele vai cair em quem? No else, tudo bem? O nosso else aqui, ele faz justamente a outra resposta. Então, se ele não é maior de idade, então ele vai ser o quê? Menor de idade, tudo bem? Agora, vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Vou salvar aqui e agora o nosso usuário vai lá e coloca a idade, beleza? Digamos que ele coloque aqui, 16 anos. Coloquei 16 anos, olha só, vou executar o meu servidor e olha o que aparece. O usuário é menor de idade. Por quê? Porque aqui está 16. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, 19, vamos ver o que vai aparecer, O usuário é maior de idade, sacou? Então é isso que faz o if else. Agora imagina só, imagina que ele coloque 18 aqui, Olha só o que vai acontecer. Apareceu que o usuário é menor de idade. E por que, Ivo Júnior? Por quê? 18 anos é maior de idade? Sim, porque aqui na nossa condicional a gente só colocou idades maiores do que 18. Só que 18 anos é maior de idade também. Então, na minha condicional, tem que ser idade maior ou igual a 18 anos. Vamos ver de novo? Vou executar isso aqui, prontinho. O usuário é maior de idade, beleza? Então, é assim que se escreve o if else. Agora, eu quero te apresentar um outro operador. Chama operador, tá bom? Operador ternário, beleza? O operador ternário é como se fosse um if else mais chique, tá? Um pouco menos verboso, vamos colocar assim, mais curtinho que eu quero dizer, tá? Então, imagina só, aqui como é que é a estrutura dele? É um true, tá bom? Ele vai avaliar uma condição, e se essa condição for verdade, é uma condição ponto de interrogação. Se essa condição for verdade, vai executar o meu primeiro, beleza? Agora, se essa condição for uma mentira, ele vai executar o que está depois dos dois pontos, que no caso é o segundo, tá bom? Segundo, tá? Então aqui, a gente até pode colocar aqui, verdade, e aqui é falso, né? False, tá? Coloquei assim, falso, tudo bem?
Então, vamos colocar agora essa aplicação aqui, essa nossa condicional, no operador ternário. Será que funciona? Vamos lá. Ó, vou pegar essa idade aqui, vamos obedecer essa estrutura que a gente já tinha feito. Ó. Condição, tá bom? Ponto de interrogação. Se isso aqui for uma verdade, eu vou executar esse console, beleza? Vai mostrar esse console em tela. Mas se isso aqui for uma mentira, ele vai executar o quê? Essa outra parte do console. E essa outra parte do console, ela só acontece, né, depois dos 2 pontos, né? Quando isso aqui for uma mentira. Vou fazer assim, ó, vou comentar, então o JavaScript não está lendo esse trecho, e aí eu vou salvar isso. Vou limpar aqui e vou executar de novo. Será que funciona? Olha só. O usuário é maior de idade, porque ele está com 18 anos. Agora, se eu colocar aqui assim, ó, 13 anos, vamos lá? O usuário é menor de idade. Então, galera, é isso que faz o operador ternário, beleza? É só uma forma mais chique da gente, menos verbosa, né, da gente escrever um if else, ok? E por fim, galera, agora vocês vão aprender função, tá bom? Ó, em 2 minutos você vai aprender função, uma coisa que talvez você esteja com dificuldade há muito tempo. Então vamos lá, como é que faz aqui? A função, ela tem uma semântica. Então, primeiramente, a gente escreve function, beleza? Função aqui, essa é a semântica de uma função, e toda função tem um nome, galera. Então eu vou escrever aqui, ó, nome. E aí, nessa semântica, ela abre e fecha parênteses, e depois abre e fecha o quê? Os bigodinhos, beleza? Os bigodinhos é onde a gente vai executar ali, de fato, uma expressão, beleza? Aqui dentro, a nossa função, ela pode somar valores, ela pode executar trechos de código, ela pode fazer várias coisas, cara, tá bom? Então, é bem tranquilo. Agora, aqui dentro, o que vai acontecer? Imagina, vamos lá, que a gente quer somar os valores, ó, vou até mudar o nome aqui, ó, soma, tá bom? Para ficar bem tranquilo. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um const, beleza? Vou colocar como resultado, e aqui, olha só, eu quero somar 5 mais 7, só isso, beleza? E aí, aqui dentro, eu vou fazer o quê? Vou dar um console.log e eu vou colocar o meu resultado aqui dentro, beleza? Ó, vamos ver se isso dá certo? Vou salvar aqui, tá? Limpei meu terminal e vou executar novamente. Olha só, não apareceu nada. E isso por quê? Porque a função, ela tem um comportamento bem educado mesmo. Por quê? Porque se você não chama ela, cara, ela nem vai pro rolê, beleza? Aqui, ó, como que a gente chama ela? Como que você chama uma pessoa, alguém? Você chama pelo nome. A função é a mesma coisa. Ela não vai aparecer se você não chamar ela pelo nome. Nesse caso aqui, o nome dela é soma, tá? Então a gente chama ela pelo nome aqui, ó. Chamei ela aqui, soma, abre e fecha o parênteses, beleza? E aí, quando eu executo novamente, olha só, aparece o meu resultado, tá certo? Agora, outra coisa importante, a função, todas as funções, elas esperam um retorno, tá bom? Ela executa uma ação e espera um retorno, tá? Então, como é que se escreve isso? Um return. No nosso caso aqui, eu vou retornar o nosso resultado, tá? Porque é a nossa soma aqui, tá? Aí, ó, eu vou retornar return resultado, ou seja, é o resultado da minha soma. E agora, para eu ver essas informações, eu vou dar um console log bem aqui, ó, onde eu tô chamando ela, beleza? Ó, fiz isso aqui, vou limpar o meu terminal e vou executar. Olha só, o 12 já tá lá, beleza? Tranquilo, gente. Agora, presta bem atenção. Imagina que eu queira adicionar um terceiro número aqui. Sei lá, eu quero adicionar um número 8, tá bom? Mas eu não quero adicionar esse cara aqui. Eu quero passar como parâmetro um novo valor, o valor de número 8. Como assim, Júnior, como parâmetro? Olha só, como é que é a semântica quando a gente pega e passa um valor, uma informação como parâmetro para uma função? A gente coloca aqui dentro da nossa chamada o valor, uma informação, no meu caso é o 8, e aí, ó, a gente passa essa informação na chamada. Na função raiz aqui dela, ela tem que receber esse parâmetro que a gente passou aqui, ó, na chamada. E aqui eu posso colocar qualquer tipo de informação arbitrária, porque a gente só está nomeando esse parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó, param, beleza? De parâmetro, tá? E aqui, o que acontece? Esse param, ele está recebendo a informação, o valor número 8. Então, se eu quero somar esse valor, onde eu vou adicionar o meu parâmetro? Bem aqui, ó. Coloquei meu parâmetro aqui, mais param, beleza? Aí, ó, olha só, quando eu salvo e executo novamente, é 20, tá bom? E isso por quê? Porque eu passei 8 aqui, ele recebeu esse parâmetro e usou esse parâmetro aqui, que é o valor 8, para somar tudo. Depois ele retornou o resultado pra gente.
Beleza, gente? Muito tranquilo, certo? Ó, agora vamos lá. Agora imagina que eu queira somar dois valores, não é somente um. Então, eu vou passar esses dois valores onde? Justamente aqui, ó, na chamada, tá bom? Ó, tô passando 8 e agora eu vou passar, sei lá, o 4, beleza? Passei 8 e 4. Agora aqui ele não está esperando somente um parâmetro, ele está esperando dois parâmetros. Então, só para ficar fácil para a gente entender, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou escrever primeiro, tá? Vírgula, importante a vírgula, segundo, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar esses caras aqui, ó. O primeiro mais o segundo, tá bom? Na verdade, quais são as informações que estão dentro do primeiro e do segundo? O 8 no primeiro e o 4 no segundo, tá? Salvei aqui, vou limpar o meu terminal e executo novamente, olha só, 24. Ou seja, 5 mais 7 mais 8 mais 4 é igual a 24. E com isso a gente termina aqui essa primeira parte da nossa série de vídeos. Gente, foi simples ou não foi? Tranquilo, beleza? Ó, se por acaso você não entendeu, cara, não fica desesperado, tá bom? Levanta um pouquinho, vai tomar uma água, depois assiste com calma e assiste o vídeo de coração aberto, beleza? Tente encarar isso de uma maneira simples, tá bom? Porque de fato é simples, é um conteúdo mais inicial. Se por acaso você não entendeu, cara, não hesite, me chama aí, tá bom? Me chama, vou deixar aqui ou as minhas redes sociais, pode chamar lá, a gente desenrola, beleza? Agora, outra coisa, se por acaso você gostou desse conteúdo, fez sentido para você, não deixe então de deixar um comentário e curtir, porque isso fortalece, cara, você não tem noção, fortalece demais. E se inscreve aí também, beleza? Toda semana a gente tá trazendo mais conteúdos e eu quero te ajudar a ir pro próximo nível, tá certo? Já vou até inclusive deixar sugerido aqui, ó, em algum canto aqui da tela, o próximo vídeo, tá bom? Sem mais, eu sou Ivo Júnior e foi um prazer inenarrável estar aqui com você.